E aí, galerinha dos oitavos 1 e 2 do Cinco Teles. Semana 1, PET 4. A semana do Colocando em Dia passou, mas não quer dizer que porque ela passou você vai. E se você não conseguiu dar conta de colocar o que estava em atraso, e aí você vai deixar para trás. Não, 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 não. Olha só. Foi uma semana especial dedicada para você colocar tudo aquilo que você não havia conseguido fazer em tempo, você colocar em dia, mas se não deu tempo ainda de você colocar tudo que estava em atraso em dia, não tem problema. Vai fazendo, coloque em dia e vai mandando. Recebemos muita coisa, muita gente colocou a sua vida em dia, muita gente, mas ainda ficou faltando bastante gente para colocar algumas coisas ou outra, uma coisinha ou outra ainda. Então, a semana não terminou, ela continua, tá? Não é porque a semana ela porque foi a semana já passou, agora eu não preciso mais fazer, agora já era. Não, faz, entrega, tá jóia? A gente vai aceitar do mesmo jeito, beleza? Bem, vamos falar então do tema e da matéria, das atividades, né, que foram propostas para nós nessa primeira semana do volume 4 da apostila do governo. O tema dessa semana, meus queridos, é sobre como que a América, a, a, os países da América Espanhola caminharam depois da independência. Porque nós estudamos que houve grandes brigas, muitas guerras, que a independência das colônias hispano-americanas, né, ou das colônias espanholas, brigaram imensamente para ficarem livres do domínio espanhol. Beleza. Vimos aí que tivemos revoluções de independência organizadas pelos brancos ricos, chamados crioulos, pelos escravos, como lá no caso do Haiti, por mestiços, por índios, como o Tupac Amaru lá no Peru, enfim, por vários grupos da sociedade latino-americana que desejavam a independência, desejavam se libertar da dominação, da influência, da exploração espanhola. Beleza. É a mesma coisa que você desejar ir morar sozinho. Depois de muito sacrifício, de muita luta, você consegue convencer os seus pais e arrumar um cantinho seu, você vai morar sozinho. Beleza. Agora você é uma pessoa independente. Mas como é que vai ser daqui para frente? Você vai conseguir pagar suas contas sozinho? Você vai conseguir dar conta de estudar, trabalhar, lavar sua roupa, fazer sua comida, passar sua roupa, cuidar da sua casa ou do seu apartamento, enfim. Você vai dar conta de fazer tudo isso? Ou você vai ter condições econômicas de pelo menos mandar alguém limpar a sua casa, lavar a sua roupa e etc. Então, como que esses países da América Espanhola, depois da independência, como que eles caminharam? Como é que esses países foram, né, se desenvolveram? Aí está uma grande questão. Surgiram muitos países. E esses países, muitas vezes, tão pequenos e com pouquíssimos recursos naturais, praticamente ficaram sem ter condições econômicas de se desenvolverem. Logo, acabaram sendo presas fáceis para os países mais ricos, mais desenvolvidos. Então, meus queridos, o que nós vamos observar? Que um dos países, né, que ficaram de olho nessa região, que apoiaram as lutas de independência, não porque queriam ver esse povo livre, porque já eram livres,
mas porque queriam tirar proveito, foram os Estados Unidos. Tanto que, ainda nos primeiros tempos das primeiras independências, foi criada a chamada Doutrina Monroe, que visava o seguinte: nenhum país europeu teria o direito de intervir nos países da América. E os Estados Unidos se punha como o país que iria proteger a América contra essa tentativa de recolonização da América pelos europeus. Então, a matéria trabalha em cima disso. Trabalha em cima da doutrina Monroe, que tinha essa política, que tinha essa ideia, né, os Estados Unidos se colocando como o grande defensor da América, né, impedindo, se propondo a usar de toda a sua força, do seu poder militar para proteger os países que ficaram independentes de serem novamente invadidos e recolonizados pelos países europeus, seja pelo mesmo ou por outros. Além disso, ele aborda, como eu disse para vocês, como que esses países se desenvolveram. Então, houve uma questão séria aí. Porque, após a independência, surgiram dentro de cada país vários grupos políticos. E esses grupos políticos começaram a brigar entre si. Começaram a disputar entre si o poder, quem governaria. Então, gerou, na maioria desses países que foram colônias espanholas, uma grande instabilidade política. O que é uma instabilidade política? Não tinha os governos não tinham sequência, ninguém conseguia governar, ninguém conseguia fazer nada. Por quê? Porque enquanto eu estava no poder, vinha outro fazendo de tudo para atrapalhar, para prejudicar, até me tirar. Tirava, entrava outro no poder. Aí surgia um outro grupo, ou o meu grupo ia lá e começava a fazer de tudo para retomar o poder, ou um terceiro grupo aparecia para poder tirar quem estava governando. Então virou uma grande bagunça. Isso atrapalhou e muito o progresso, o desenvolvimento dos países da América Latina, em especial da América Latina hispânica, né, que falava o espanhol, que tinham sido áreas dominadas pela Espanha. Essa instabilidade política deu origem aos chamados caudilhos. Caudilhos eram aquelas figuras populares que se levantavam com discursos bastante convincentes e ganhavam apoio das grandes massas e tomavam o poder e acabavam implantando governos muitas vezes autoritários e, na verdade, eram caras que estavam querendo mesmo o poder político para se dar bem, para impor as suas ideias autoritárias e fazer a vida da sua e da sua família até a 7ª geração, podemos dizer assim. Então, logo na primeira atividade, tem um texto que fala sobre a doutrina Monroe, né, essa postura dos Estados Unidos de querer proteger os países contra uma possível recolonização europeia. Ó, que bonzinho eram os Estados Unidos. E depois vem a atividade 1, que diz o seguinte: em 1960, iniciava-se no continente, 1960, assim, 60 anos atrás, iniciava-se no continente sul-americano uma competição de futebol de clubes, reunindo o campeão nacional de cada país integrante da Confederação Sul-Americana de Futebol. Chamando-se inicialmente de Copa dos Campeões da América, o torneio logo passou a ser conhecido como Copa Libertadores da América. Olha, os meninos vão gostar dessa questão. Na história dos países sul-americanos, quais idealistas são considerados os libertadores da América e qual processo de revolução político e social eles lideraram no século XIX? Então aqui nós temos duas perguntas em uma. Ele fez uma associação, né? Ele falou, olha, os países, quando Simão Bolívar conseguiu a libertação de vários países da América hispânica, ele virou o grande líder, o grande libertador da América, certo? Muito bem, beleza. Até aí, tranquilo. Qual que era o sonho dele?
que se formassem vários países? Não. Que todos se unissem e formassem um único país. Não conseguiu. Houve boicote, não só dentro daqui da própria América, quanto de potências como a Inglaterra e os Estados Unidos, que viam essa formação de uma única nação como uma grande ameaça. Muito bem. A Copa Libertadores da América é o momento em que os países se unem numa competição, né? Porque esporte é uma competição não para criar briga, mas para envolver, saber trabalhar a sensação de vitória e de derrota e, acima de tudo, a amizade. Aí ele pergunta, quais foram os grandes nomes da América, da independência da América Espanhola? Quais homens se destacaram na luta para conquistar a independência, para libertar a América Espanhola do domínio espanhol? Certo? E o que eles fizeram? Né, quando ele fala processo de revolução político-social, da onde que partiu essas lutas? Partiu dos brancos? Partiu dos escravos africanos? Partiu dos índios? Partiu dos mestiços, que eram os brancos pobres? De qual grupo social, né? De qual interesse, de qual setor da sociedade esses movimentos de independência partiram, tiveram iniciativa. Tá joia? A atividade 2, com base no texto estudado e com auxílio de seu livro didático, responda o que foi a doutrina Monroe, então, a Monroe, que eu acabei de falar, e tem lá no texto. Letra B. Países como Cuba e Porto Rico tornaram-se realmente independentes no século XIX? Justifica. Gente, aí você merece atenção aí a independência de Cuba e Porto Rico, porque esses dois países só ficaram independentes com a ajuda militar dos Estados Unidos e depois acabaram se tornando uma área de forte influência dos Estados Unidos. Então, será que eles realmente conseguiram a sua independência ou acabaram se livrando da Espanha e caindo nas mãos, nas garras de outro país? Pensar bem. E a letra C. A elite crioula, aqueles ricos brancos aqui da América, tinha interesse em promover a imediata libertação dos escravizados? Os brancos ricos queriam, quando pensaram na independência da América Espanhola, eles queriam que assim que as regiões onde eles viviam, os crioulos viviam, os brancos ricos viviam, assim que a região deles conquistasse a independência, eles dariam a abolição, eles dariam a liberdade para todos os escravos, sejam eles índios ou africanos? Sim ou não? Se sim, explique por quê. Se não, por que não? E a última atividade, ele destaca bem, ó, em sua opinião, o processo de independência trouxe liberdade a todos os habitantes da América Espanhola? Todo mundo conquistou aquilo que queria com o fim da dominação espanhola? Estas ações estão de acordo com os ideais iluministas? Então, tudo o que aconteceu, o que de fato aconteceu após a independência, com os índios, com os negros africanos, com os brancos crioulos, com os mestiços brancos pobres, tudo isso atendeu aos interesses iluministas, batiam, casavam com o que propunha as ideias iluministas de igualdade, de liberdade, de não exploração, de respeito à individualidade, ou não? Depois que esses países ficaram independentes, só quem tirou vantagem foram os crioulos ricos, porque os índios continuaram sendo escravizados, os negros continuaram sendo escravos, muitos mestiços continuaram vivendo, né, da exploração dos brancos ricos. Enfim, tudo isso atendia os interesses iluministas, aí você vai escrever com as suas palavras. Então tem duas perguntas numa aí, ó, presta atenção, tá? Muito bem. Então, uma atividade simples, fácil, mas que tem que prestar atenção. E que, na dúvida, é bom dar uma pesquisada mais profunda. Tá bom? Tem uma série de sites que são sugeridos lá no Classroom para você pesquisar. Beleza? Um abraço e até a próxima semana.